Olá, eu sou a Bianca, sou orientada pelas professoras Rosana Andrade e Tiziane Darim, e o título da minha qualificação é Avaliações Longitudinais de UX no domínio de IoT. Então, para iniciar, eu vou contextualizar um pouco sobre a experiência do usuário, ou UX. Tá? Então, esse é um termo, para o qual existem diversas definições na literatura, mas uma definição que tem sido amplamente aceita nos últimos anos, tanto por profissionais da academia como por profissionais da indústria, é a definição que diz que a experiência do usuário ela é composta ali pelo estado interno dos usuários, pelo contexto no qual a interação ocorre e pelas características do sistema projetado. Essa é uma definição de 2006, e ela nos mostra que a experiência do usuário tem uma natureza dinâmica, porque o estado interno dos usuários e o contexto, eles estão em constantes mudanças. Tá? As características do sistema projetado, elas afetam a UX à medida que o sistema ele pode ter uma maior ou uma menor complexidade, ou, por exemplo, uma melhor ou pior usabilidade. Tá? Então, com base nisso, as avaliações da experiência do usuário elas devem levar em consideração tanto essas mudanças que ocorrem ao longo de sucessivos episódios de uso, onde as motivações, as intenções, os sentimentos dos usuários e o contexto vão mudando, como as características específicas de cada sistema. Tá? Então, por exemplo, sistemas com maior complexidade, com mais interações possíveis, ou com maior conectividade, que podem ser utilizados em diversos contextos diferentes, eles vão requerer decisões de UX específicas. É o caso, por exemplo, de sistemas de internet das coisas. Tá? Então, esses sistemas, eles têm sido, cada vez mais, têm impactado a sociedade, por exemplo, aí na área da saúde, da economia sustentável, da mobilidade urbana e também a vida pessoal de diversos usuários finais que têm utilizado esses sistemas para otimizar, tornar mais eficientes algumas tarefas do cotidiano, para automatizar outras. Mas, mesmo com esse impacto positivo na rotina das pessoas e da sociedade como um todo, ainda não se sabe como esses sistemas são realmente integrados e aceitos na vida cotidiana. E como os afetos dos usuários eles evoluem, em outras palavras, como a experiência do usuário evolui. Tá? Então, por isso que eu decidi estudar, pesquisar sobre estudos longitudinais, porque os estudos longitudinais eles podem revelar essas informações com uma riqueza de detalhes, mas esses estudos ainda são raros, tanto na internet das coisas, como a experiência do usuário. Tá? Então, o objetivo pelo menos por enquanto, da minha dissertação, é criar um método para avaliação longitudinal de UX em sistemas IoT. E para isso, eu precisei estudar sobre as áreas de internet das coisas, experiência do usuário, e também fiz um mapeamento sistemático para compreender como estudos longitudinais são realizados em IoT, para a partir daí eu tirar conclusões sobre como as avaliações de UX podem ser feitas também, seguindo essa estratégia longitudinal. Tá? Então, eu vou começar expondo a minha fundamentação teórica, eu vou começar falando sobre sistemas de internet das coisas. Tá? Então, existem também diversas definições, eu trouxe 3. É possível perceber que existem coisas em comum entre elas, embora elas sejam definições de autores diferentes. Então, por exemplo, a experiência do usuário pode... a internet das coisas pode ser entendida como uma gama de objetos cotidianos que adquirem conectividade, capacidade de detecção e poder computacional, ou como a presença pervasiva de coisas, que podem incluir sensores, atuadores e telefones móveis, e o termo guarda-chuva para se referir a sistemas que trocam informações sem interferência humana. Tá? Quanto à arquitetura, eu trouxe um exemplo de arquitetura, existem outras, elas têm algumas diferenças entre elas, a que eu trouxe tem 5 camadas, algumas têm apenas 3, a que eu trouxe tem 5, a camada de percepção, que é a camada que vai identificar e coletar informações dos objetos a partir dos dispositivos sensores, a camada de rede, que vai pegar, transferir essas informações para o sistema de processamento, o middleware, que vai armazenar as informações que foram recebidas ali pela camada de rede, a camada de aplicação, que vai fornecer uma gestão global da aplicação com base nas informações dos objetos processados na camada de middleware, e a camada de negócios ou gerenciamento, que ela vai ser responsável ali pela gestão de todo o sistema IoT. Tá? Em relação à taxonomia, existem diversos sistemas IoT, então, em 2019, uma taxonomia foi proposta, essa taxonomia tem 6 categorias, e dentro dessas categorias existem microcategorias, tá? Então, sistemas de autocuidados, por exemplo, de acordo com essa definição, com esse trabalho, sistemas de autocuidados, eles podem ser dispositivos vestíveis, sistemas de automonitoramento, há também a categoria de sistemas ambientais, de cidades inteligentes, que engloba ali casas inteligentes, sistemas de computação urbana, prédios inteligentes, pode haver também sistemas comerciais, sistemas industriais
e sistemas de aspectos gerais, que são aqueles sistemas que ou se encaixam em mais de uma categoria, né, ou não se encaixam em nenhuma delas. Tá? Outro diferencial, né, dos sistemas IoT em relação os demais sistemas digitais interativos, né, é a coexistência de dois tipos de interação, né, as interações human-thing, né, que diz respeito ali à comunicação entre os usuários e os objetos inteligentes, né, as coisas, né, em si, né, e as interações thing-thing, né, que é a integração das coisas entre si. Tá? Então, a coexistência desses dois tipos de interação, né, torna os sistemas IoT mais complexos, né, o uso, né, a percepção que os usuários têm desses sistemas também se torna mais complexa e, consequentemente, a avaliação da experiência do usuário se torna mais difícil, né, porque podem existir obstáculos ali que ocorrem, por exemplo, na interação thing-thing, né, que vai impactar diretamente a interação human-thing, e o usuário vai ter um problema e ele nem vai saber qual é a causa desse problema. Né, ele vai ter uma diferença ali na forma que ele está utilizando, né, e ele não vai conseguir, por exemplo, compreender o porquê. Tá? Entrando agora um pouco na parte da experiência do usuário, né, eu já apresentei uma definição, e como eu falei, existem várias, mas de qualquer forma existe um consenso, né, hoje em dia, né, de que quando você está falando da qualidade subjetiva, né, das interações entre o usuário e um sistema digital interativo, né, o termo utilizado vai ser a experiência do usuário. Hoje em dia ele é o principal termo utilizado, né, para se referir a isso. Né, e como eu também já falei, né, envolve os aspectos internos de uma pessoa, né, como as necessidades e as emoções, e vai depender do contexto no qual o artefato do sistema vai ser experimentado. Tá? Então, existe um modelo na literatura, né, que ele explica tanto a diferença, né, de experiência do usuário em relação à usabilidade, né, porque houve muitas discussões sobre isso, né, como ele também, né, dá mais informações para que seja possível entender por que a experiência do usuário é considerada um conceito, né, tão associado ao subjetivo, né, aquilo que é subjetivo. Tá? É o modelo de qualidade pragmática e hedônica. Né? Tem esse nome porque, de acordo com ele, né, o usuário ele vai perceber a experiência a partir dessas duas dimensões, a dimensão da qualidade pragmática e da qualidade hedônica. Tá? Então, a qualidade pragmática é a capacidade de um produto, né, um sistema auxiliar o usuário a realizar os seus objetivos de ação, como, por exemplo, publicar uma foto em uma rede social é uma ação que o usuário deseja realizar, né, e o que vai contemplar isso é a usabilidade. Tá? Então, quão eficiente vai ser fazer isso? Né? Com quanta eficácia o usuário vai conseguir fazer isso? Né? E a qualidade hedônica, né, é a capacidade de um produto auxiliar o usuário a realizar os seus objetivos do ser. Tá? Então, ele quer, né, fazer uma ação, quer publicar uma foto numa rede social, mas ele quer fazer isso para se sentir lisonjeado, para se sentir na moda, para se sentir parte de um grupo, para se sentir antenado. Então, os motivos hedônicos, né, que vão levar um usuário a realizar uma determinada ação, eles podem variar muito. E a experiência do usuário, né, ela vai contemplar, né, se o usuário se sentiu satisfeito em relação a esses objetivos que ele tinha. Tá? Então, por isso que a UX é um conceito tão subjetivo, né, ao qual, ao longo, desde que o termo começou a ser utilizado, né, diversos construtos, né, foram associados à experiência. Né? E também isso ressalta essa natureza dinâmica, né, que eu já falei também no começo, porque os objetivos dos usuários eles vão mudando ao longo do tempo. Né? Isso interfere também, né, na experiência ao longo do tempo. Tá? Então, ainda sobre essa questão do tempo e da experiência do usuário, né, um documento feito por 30 especialistas em HC, né, apresentou, né, 4 conceitos, né, de 4 diferentes períodos de tempo no qual a experiência do usuário ela pode ser contemplada. Tá? Então, existe o que a gente chama de UX antecipada, certo? Que é aquela experiência que existe antes do primeiro episódio de uso. Né? Então, quando o usuário ele tem uma imaginação de como aquela experiência, de como a interação vai ocorrer. Tá? Eu tenho uma expectativa, né, sobre o sistema. Existe também a UX momentânea, certo? Que é a experiência enquanto a pessoa, no momento que a pessoa está utilizando o sistema, né? A UX episódica, né, que é a reflexão que o usuário faz de uma experiência que acabou de acontecer, tá? De um episódio de uso que acabou de acontecer, né? E a UX cumulativa, né, ou UX de longo prazo, né, que é a reflexão que o usuário faz da experiência após sucessivos episódios de uso, certo? Quais são os métodos de avaliação da experiência do usuário? Então, pesquisas mostram, né, que, embora o conceito, né, ressalte mais, né, esse lado subjetivo, né, em comparação, por exemplo, com o da usabilidade, que é um conceito mais objetivo, mais relacionado à eficiência, à eficácia, os métodos não variam muito. Então, os métodos, né, usados para avaliação da experiência do usuário eles são os mesmos métodos utilizados, né, para avaliação, né, para as avaliações de usabilidade e interação humano-computador, né, que são métodos, né, de observação,
o método de perguntas aos usuários e especialistas. Então, exemplo de método de observação, né, observação direta, né, quando o pesquisador ele realmente se insere ali no contexto, né, do usuário, né, ou quando o usuário vai para um ambiente controlado, e aí é possível que o observador veja ali diretamente, né, como o usuário usa o sistema, quais são as dificuldades que ele tem, né? E existe também a observação indireta, né, ali através da coleta de logos de interação. Então, o pesquisador vai ter acesso aos registros, né, do uso daquele aplicativo por parte dos usuários e vai conseguir ver ali, né, quanto tempo ele passou no aplicativo, no sistema, né, quais foram as funcionalidades que ele mais utilizou, né, enfim, e outras informações. E os métodos de perguntas, né, eles podem ser entrevistas, né, escalas e questionários, né, coleta de dados psicofisiológicos, diários, né, um exemplo de avaliação de métodos de especialistas, né, a avaliação heurística, né, e os estudos, né, recentes, eles mostram que majoritariamente as avaliações de UX, né, elas priorizam ainda a UX episódica, né, ou seja, são aquelas avaliações feitas após um único episódio de uso. Mas o interesse pelas avaliações da UX de longo prazo, eles têm crescido. Tá? Então, como que essas avaliações da UX de longo prazo são feitas? Tá? Existem 3 formas principais, né? Estudos retrospectivos, estudos transversais e estudos longitudinais. Os estudos retrospectivos, né, eles vão depender ali que o usuário utilize a memória, né, para recapitular os eventos, né, que aconteceram, né, em relação àquele sistema num determinado período de tempo. O problema, né, é o viés que isso pode trazer, porque a memória do ser humano ela é enviesada. Né? Então, existe, por exemplo, a regra do pico final, né, que mostra que o usuário ele tende sempre a lembrar, né, só apenas do momento mais marcante da interação, né, seja o melhor ou o pior momento, né, e do final da interação, certo? Então, isso não vai fornecer dados, né, confiáveis, né, sobre a experiência, né, passada, né, por conta desse risco de viés. Né? Os estudos transversais, né, são estudos onde há uma comparação entre usuários com mais experiência e menos experiência. Né? Então, as diferenças encontradas entre esses grupos de usuários, né, elas vão ali significar que quando o usuário tem mais experiência, então ele tende a pensar dessa forma, né, e quando o usuário tem menos experiência, menos conhecimento, né, de um sistema, menos tempo de uso, ele tende a pensar dessa outra forma. O risco também é de viés, né, porque você pode, de forma equivocada, né, atribuir, né, variáveis, né, ao nível de experiência que os usuários têm. Né. E existem também os estudos longitudinais, né, onde há coleta sucessiva de dados. Tá? Então, você realiza, né, avaliações de experiência diversas vezes. Tá? O problema desses estudos é que eles são dispendiosos, né, eles são cansativos, tanto para os usuários como para os pesquisadores, e eles geram um volume de dados muito grande, né, o que pode trazer complicações para a análise. Tá? Mas mesmo, né, com essas dificuldades, né, os estudos longitudinais eles são completos, né, e eles eliminam também ali o efeito do viés, né, do efeito novidade. Né? Então, realmente, quando a pessoa está utilizando o sistema pela primeira vez, né, isso pode enviesar, né, porque é uma novidade para ela. Tá? E uma outra coisa sobre os estudos longitudinais é que eles têm sido facilitados, né, nos últimos anos pela própria tecnologia que se deseja investigar. Né? Então, existem softwares, por exemplo, que coletam logos de interação por um longo período de tempo, né, de forma não intrusiva. Né? Os próprios sistemas IoT, eles facilitam, né, essa coleta de dados em um longo prazo, certo? E aí, falando um pouco agora, né, sobre a avaliação de UX em IoT. Tá? Então, existem os desafios, né? Então, um primeiro desafio, né, é que os usuários eles esperam que os objetos comuns do cotidiano eles não estejam sujeitos aos mesmos problemas que os demais sistemas conectados à internet. Então, o usuário ele vai tolerar um atraso, né, no e-mail que ele quer mandar, né, um atraso de rede, mas ele não vai tolerar o mesmo atraso se ele, por exemplo, quiser utilizar a internet para ligar, né, as luzes da casa dele ou algo do tipo. Tá? E também outro desafio é que tanto essa percepção subjetiva, né, sobre um sistema, né, como as métricas mesmo de eficácia e de eficiência, elas podem variar ao longo do tempo de uso, certo? O que é o que a gente tem falado aqui, né, que isso demanda, né, estudos de longo prazo. Tá? Então, existem modelos, né, próprios para avaliação de UX em sistemas IoT, certo? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, né, o IoT User Perception Model, né, que ele parte do princípio, né, de que promover a aceitação dos sistemas IoT é um desafio humanitário. Né, então, é por isso que a gente precisa entender, né, o que os usuários, né, querem, né, o que eles precisam, o que eles esperam desses sistemas. Né, então, esse modelo oferece uma série de construtos que podem ser avaliados ali enquanto você está avaliando a experiência.
Tá? E tem também o User Experience in Intelligent Environments, é um framework, certo? Que visa avaliar uma ampla gama de características, né, de ambientes, aplicações e sistemas inteligentes. Tá? Então, por exemplo, a capacidade que o sistema tem de ser adaptável, não intrusivo, de gerar emoções, segurança, privacidade e aceitação para os usuários. Tá? E um mapeamento sistemático feito em 2018, ele mostra, né, os métodos mais utilizados para avaliação de UX em IoT. Né? Então, existem 12 métodos, né, os principais, né, observação, questionários e entrevistas. Tá? Então, falando um pouco da minha metodologia, nos passos, né, que eu fiz até aqui, né, eu estudei esses conceitos apresentados na fundamentação teórica e eu fiz também o snowballing, né, que eu vou explicar agora, e o mapeamento sistemático. Tá? Então, eu fiz o snowballing, né, onde eu usei como base os artigos base do meu snowballing. Foram 17 artigos encontrados no mapeamento sistemático, né, que eram de artigos que avaliaram a UX em sistemas IoT, certo? Com o objetivo, né, de descobrir como avaliações da UX de longo prazo têm sido feitas nesses sistemas. Tá? Então, a partir de 17 artigos iniciais, do meu conjunto inicial de artigos, eu encontrei 883 novos artigos no Google Acadêmico, né? E aí eu filtrei, né, excluí os artigos que não estavam em inglês, nem português, nem espanhol. Né? Eu tive acesso, então, ao resumo e aos títulos de 716 artigos, né? Selecionei ali os que pareciam indicar uma avaliação da experiência do usuário no sistema IoT em qualquer tempo. Né? Então, eu li de forma completa 170 artigos, né? E selecionei 14 artigos que, de fato, avaliaram a UX no sistema IoT. Mas, desses artigos, apenas 3 avaliavam a UX de longo prazo, a UX cumulativa. A maioria, né, como é uma tendência já identificada, avaliava a UX episódica. Então, eu decidi, né, expandir, né, o escopo da minha pesquisa, né, procurando como, né, estudos longitudinais são feitos em sistemas IoT, sem necessariamente que esses estudos estivessem relacionados ali à experiência do usuário. Então, o meu objetivo, então, para isso eu fiz um mapeamento sistemático, né, para investigar as potencialidades, dificuldades e metodologias relacionadas aos estudos longitudinais em IoT. Tá? Então, tinha 4 questões de pesquisa. Né? A primeira era em que tipos de sistemas se realizam essas avaliações longitudinais, com que propósitos, quais eram as estratégias utilizadas e quais eram as dificuldades relacionadas. Né? Então, eu utilizei uma esteira de busca em 3 bases, na Scopus, na ACM, na Web of Science, e eu tive 5 artigos de controle. Tá? Então, como resultados, né, que, como eu falei, no Snowball eu identifiquei 3 estudos, né, que avaliaram a UX de longo prazo, a UX cumulativa. Né? Só um desses estudos foi longitudinal, os outros 2 foram retrospectivos. Tá? Em relação ao mapeamento sistemático, né, assim, eu identifiquei 56 artigos, né, dentre os quais a maioria foi publicada, né, em periódicos, certo? O tempo, né, de duração das avaliações dos estudos longitudinais, né, foi de um período do máximo até 6 meses. Né? Os outros estudos variaram ali entre 7 meses e 1 ano, entre 1 e 2 anos, e a minoria durou mais de 2 anos. Tá? Então, em que tipo de sistemas IoT, né, se realizam estudos longitudinais? A maioria em cidades inteligentes, especialmente em casas inteligentes. Tá? Depois vem os sistemas de autocuidados, né, a maioria, né, sistemas vestíveis, né, então smartwatch, enfim, esse tipo de sistema. E a categoria de aspectos gerais englobou ali 9 sistemas, né, que eu identifiquei que não se encaixavam em nenhuma das outras categorias. Tá? Então, os objetivos, né, o principal objetivo é avaliar uma característica do sistema IoT, é por isso, o motivo principal pelo qual os estudos longitudinais são realizados. Né? O segundo objetivo é monitorar o comportamento e ou a características de seres humanos, utilizando sistemas IoT para isso, né, de forma longitudinal. 3. Né, avaliar aspectos da experiência do usuário de um sistema IoT. Eu encontrei 8 artigos, né, que fizeram isso. 4. Validar um novo método ou criar uma base de dados. Tá? Então, as estratégias metodológicas mais utilizadas, né, os métodos mais utilizados são coleta de logs. Né, as entrevistas e os questionários são bastante utilizados, mas sempre em conjuntos com outros métodos. Né? A maioria dos estudos, né, que utilizou a coleta de dados psicofisiológicos, né, fez isso para monitorar características dos seres humanos, especialmente relacionadas à saúde. Né? E além dos métodos citados, né, alguns estudos relataram utilizar ferramentas de apoio à análise dos dados. Tá? As principais dificuldades, né, a falta de engajamento e de existência dos usuários, amostra pequena, perda de dados, complexidade, né, da coleta e análise, alto custo financeiro, né, que um estudo longitudinal envolve, e a interferência de fatores ambientais que podem ocorrer ao longo do tempo. Tá? E os estudos, né, que avaliaram a UX, né, desses que eu encontrei, como eu falei, 8 tiveram isso como objetivo principal, mas outros 11,
né, avaliaram construtos da UX, né, totalizando aí 19 artigos que avaliaram a experiência. Né, a maioria durou um período menor do que um ano, né, principalmente ali menos que 6 meses. A maioria, né, dessas avaliações ocorreu em sistemas para cidades inteligentes, especialmente ali casas inteligentes. Os métodos mais utilizados foram entrevistas, né, coletas de longa interação e questionários. Né. As entrevistas e os questionários, né, geralmente ali, né, ou só no começo, ou só no final, ou no começo e no final, e sempre acompanhados ali de outros métodos, tá, principalmente coleta de longa interação. Né, e uma grande variedade de construtos foi avaliada, né, considerando todos os tipos de sistema. Então, aceitação, engajamento, apego emocional, usabilidade, entre outros construtos. Tá? Então, apresentando aqui, né, as lacunas e oportunidades de pesquisa que eu encontrei. Né? A primeira delas, né, foi a ausência de aplicação contínua de surveys. Né? Então, os surveys, né, é uma forma que os usuários vão ter ali de reportar, né, o que eles querem, né? Mas os surveys só foram, em geral, eles só foram feitos sempre no começo ou no final, né? Então, não tinha essa aplicação contínua de surveys, né? Outra lacuna que eu encontrei é que o tempo de duração dos estudos é, em média, muito baixo, né, que os dados psicofisiológicos não são usados para avaliação de UX, né, e que os construtos escolhidos para avaliação de UX não estão associados diretamente, né, a modelos. Né, então, os estudos não reportaram, né, utilizar algum modelo como base, né, para as avaliações. Tá? Então, o estado atual do meu trabalho, né, eu já cursei todas as disciplinas do mestrado, né, a atividade em andamento, né, a qualificação, o estágio da docência e a proficiência. Né, os próximos passos, né, a proposta de dissertação do mestrado, né, e a dissertação. Aqui são as publicações que eu tive, né, desde que eu entrei no mestrado. E aqui é o meu cronograma 2021-2022. E como considerações finais, né, o documento da qualificação ele apresentou um panorama geral, né, sobre estudos longitudinais com IoT, né, como esses estudos são realizados, né, o qual foi possível entender também como a avaliação de UX é feita, né, de forma longitudinal nesse domínio. Né, possibilidades de pesquisa foram encontradas, né, para incentivar mais estudos longitudinais de UX, né, o estado atual do meu trabalho, né, os próximos passos, né, o cronograma também que apresentei, e os resultados do mapeamento, né, fazem com que o objetivo da proposta, né, aquele que eu falei no começo, né, comece a se delinear como promissor. Tá? Então, é isso, muito obrigada. Essas são as minhas referências.